Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo científico super novo que combina espectroscopia de luz com inteligência artificial. Para quê? Para criar um jeito totalmente diferente de diagnosticar a leishmaniose em cães. E olha, essa é uma abordagem que pode, de verdade, mudar tudo. Para a gente entender o peso dessa pesquisa, vamos começar com uma pergunta bem difícil. Imagina só, um teste de diagnóstico com uma falha, um erro, levar à decisão de sacrificar um animal de estimação que se ama. Pois é, esse é o dilema, tanto emocional quanto ético, que está bem no coração dessa história toda. Ok, então vamos lá, vamos fundo nisso. O problema de que estamos falando é a leishmaniose visceral canina, ou LVC. E olha, o diagnóstico dessa doença é literalmente uma questão de vida ou morte. A leishmaniose visceral, gente, é uma doença devastadora. Ela é causada por um parasita e o principal reservatório na natureza são os cães. Funciona assim: o mosquito palha pica um cão que está infectado e depois pica uma pessoa. Pronto, a doença se espalha. E justamente por causa disso, em vários lugares, a política de saúde pública é super drástica. Ela inclui a eutanásia dos cães infectados para tentar controlar a doença. E é aqui que a coisa pega. Pensa bem, se a principal forma de controle é uma medida tão pesada, tão drástica, o diagnóstico tem que ser perfeito, né? Não pode ter erro, porque um resultado falso positivo significa o quê? Que um cãozinho totalmente saudável pode ser sacrificado sem necessidade nenhuma. É muito sério. Tá, mas aí fica a pergunta, por que já não existe um teste perfeito? Bom, a verdade é que os métodos que usamos hoje têm problemas sérios. Os testes parasitológicos, por exemplo, eles são precisos, mas são super invasivos e, pior, muitas vezes nem conseguem achar o parasita. Já os sorológicos são sensíveis, mas o problema deles é outro. Dão muito falso positivo porque acabam reagindo com outras doenças. E o PCR? O PCR é ótimo, super preciso, mas é caríssimo e lento demais para usar em larga escala. Deu para ver por que se precisa, com urgência, de um jeito novo de fazer isso, né? E é exatamente aí que entra a solução que essa pesquisa propõe. Uma técnica que usa luz, isso mesmo, luz, para analisar uma amostrinha de sangue. A tecnologia que está no coração disso tudo se chama espectroscopia FTIR. Para simplificar, pensa nela como se fosse um scanner de código de barras, só que químico. Ele joga uma luz infravermelha numa amostra de soro do sangue e consegue ler a impressão digital molecular única daquela amostra. A teoria é que cada doença altera essa impressão digital de um jeitinho bem sutil, sabe? E o mais legal é que o processo é incrivelmente simples e rápido. É basicamente assim: coleta-se o soro, bota-se uma gotinha para secar, passa na máquina e pronto, em minutos já sai um gráfico. É super rápido, barato e não estraga a amostra. Mas, claro, como em toda boa história de detetive, tinha um problema no meio do caminho. A pista estava lá o tempo todo, mas, nossa, como estava bem escondida. Olha só que interessante, aqui estamos vendo os resultados brutos. A linha preta é de um cão saudável, a vermelha de um cão com leishmaniose e a azul de um cão com outra doença. Se olharmos assim, a olho nu, elas parecem praticamente idênticas, não é mesmo? E aí os pesquisadores se depararam com um problemão. Se as diferenças são tão pequenas, tão sutis que mal dá para ver, como é que isso poderia virar um diagnóstico confiável? Acontece que as diferenças estavam lá, elas estavam escondidas nos dados, só que precisavam de um outro tipo de olho para serem vistas. Um olho que não pisca, que não se cansa, que consegue analisar milhares de pontos de dados de uma vez só e achar padrões que são simplesmente invisíveis para nós. E é exatamente nesse ponto que a inteligência artificial entra em cena para finalmente resolver o mistério. A ideia foi genial na sua simplicidade. E se fosse possível treinar um algoritmo de machine learning para ser uma espécie de detetive super especialista? Um perito capaz de olhar esses milhares de pontos nos gráficos e achar aqueles padrões minúsculos que separam um cão saudável de um doente. E os resultados? Gente, foram surpreendentes. No melhor modelo que eles criaram, o algoritmo conseguiu diferenciar os cães infectados dos não infectados com uma precisão geral de 87,5%. É um resultado super promissor que já mostra o potencial gigantesco disso. Esse gráfico aqui, que tem o nome técnico de matriz de confusão, mostra os detalhes desse desempenho. Basicamente, o modelo acertou em 85% dos casos de cães infectados e em 90% dos cães saudáveis. Sim, teve alguns errinhos, algumas classificações erradas, mas o desempenho geral foi muito, muito forte. Tá legal. Mas lembram daquele problemão dos testes sorológicos que a gente falou? A tal da reatividade cruzada, que é quando o teste confunde uma doença com outra? A grande questão era:
Será que essa nova técnica também ia cair nessa armadilha? A resposta foi um inacreditável 100%. E olha só isso! Esse aqui é sem dúvida o resultado mais importante do estudo inteiro. Quando os pesquisadores botaram a IA para um teste de fogo, diferenciar a leishmaniose de uma outra doença parasitária bem comum, a T. evans, a precisão foi perfeita, 100%. Isso simplesmente resolve um dos maiores, se não o maior problema dos testes que temos hoje. Beleza, então o que tudo isso quer dizer na prática, no mundo real? Qual é o impacto que uma pesquisa como essa pode ter? As vantagens são muito claras. Estamos falando de um método que é rápido, é barato, é fácil de usar e, o mais importante de tudo, é super específico. Ele tem todo o potencial para virar uma ferramenta de triagem em massa, sabe? Para ajudar a identificar rapidinho os animais que precisam de testes mais detalhados e, claro, evitar um monte de diagnóstico errado pelo caminho. E para a gente fechar, tem um detalhe muito pessoal e tocante nessa história. Lá nos agradecimentos do artigo, um dos autores principais agradece a sua própria cachorrinha, a Perosquita, por ter sido a inspiração para essa pesquisa toda. É um lembrete lindo de que por trás de toda essa ciência complexa, muitas vezes o que existe é uma motivação muito, muito humana. É claro que essa nova abordagem ainda está em desenvolvimento, né? Mas ela nos deixa com uma pergunta bem poderosa para pensar. Será que estamos chegando perto de um futuro onde a tecnologia vai conseguir garantir que decisões de vida ou morte sejam tomadas com base nos diagnósticos mais precisos que existem? É uma esperança e tanto, né? Uma esperança movida à luz e à inteligência artificial.